Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Efésios. Capítulo 4. Versículo 11. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos em mais um domingo aqui para aprender sobre ti, aprender sobre a sua vontade, aprender sobre a estrutura da tua amada igreja, onde podemos nos encontrar dentro dessa estrutura para te servir de uma forma melhor e mais especializada. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Toma o teu lugar aqui nesse altar que é teu, de honra e direito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Então a gente vai entender mais uma vez o poder desse chamamento, né? A palavra hinene, que em hebraico é muito mais do que um chamamento comum, é um despertamento. É trazer à realidade um posicionamento, a vida de alguém que quer mais de Deus. E foi exatamente o que Caio cantou para nós aqui. É eu desejar, o meu coração desejar, né, coisas novas e maiores no Senhor, e o Senhor me chamar para viver essas experiências. Só que não capacitado na minha força, não capacitado no meu intelecto, não capacitado naquilo que eu sei, mas dotado de autoridade e poder que só o céu pode derramar sobre a vida de alguém. Então o hinene é muito mais do que uma disposição de servir. É uma disponibilidade para viver a obra de Deus, para viver o plano de Deus, para viver o grande projeto que Deus tem para nós. Deus olha para nós, para cada um de nós, e nos enxerga encaixando perfeitamente dentro da sua grande obra-prima. Eu anotei uma frase, se você quiser e puder anotar, diz assim, eu vou ler rapidinho e depois eu leio devagar para você anotar. Um chamamento especial para pessoas especiais. Não exclusivas, mas disponíveis. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E quando eu digo pessoas especiais, eu não estou dizendo que Deus escolheu uns e não escolheu os outros. Não é verdade. Mas é um chamamento para pessoas especiais que estão prontas para viver chamados especiais, para responder da mesma altura o convite de Deus. Então anota aí. Um chamado especial para pessoas especiais, não exclusivas, mas disponíveis. Então vira para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: você não é a última bolacha do pacote. Porque às vezes a gente tem essa visão, né? Eu sou um escolhido de Deus, um chamado de Deus, aleluia. Se você não fizer, vou repetir. Se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Porque não somos insubstituíveis. Então isso não é motivo para você sentir orgulho, é para você sentir alegria, privilégio ser chamado e ser escolhido pelo Senhor. Então de novo, um chamado especial para pessoas especiais. Não exclusivas, vírgula, mas
disponíveis. Quantos estão disponíveis essa noite? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então hoje nós vamos estudar mais um desse comissionamento ministerial. Muitas dúvidas surgem, né? Eu recebo perguntas ao longo da semana. Pastora, e o dom da visão? E o dom de curar? E o dom? O dom foi manifestado, você leu ali, quando Jesus levou cativo o cativeiro, né? Quando ele ressuscita, ele leva preso, cativo o cativeiro, tudo aquilo que podia nos impedir de sermos seres, homens e mulheres dotados de uma unção espiritual. Então ele leva cativo o cativeiro, ele leva preso aquilo que nos prendia e derrama dons aos homens. Dons para quê? Para facilitar o nosso trabalho dentro dessa estrutura ministerial. Dons não são ministérios. Eu tenho dom de visão, louvado seja Deus. Vai te ajudar dentro de uma dessas funções que eu estou explicando aqui. Visão não é ministério. Palavra de conhecimento não é ministério, né? Os dons que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12 não é especificamente falando de uma autoridade hierárquica. Não funciona desse jeito. É uma habilidade para te promover a cumprir aquilo que o Senhor te chamou com excelência. Deu para entender? Diga amém. Então, ele diz, eu levantei 5 ministérios. E é por isso que eu sempre digo aqui na igreja, a gente tem o costume, né, de errar na terminologia. Tudo a gente bota a palavra ministério na frente. É o ministério de dança, é o ministério de teatro, é o ministério de louvor, é o ministério da portaria, é o ministério de consolidação. Só tem 5 ministérios na igreja. Só existem 5 ministérios na igreja. O resto é departamento. Departamentos são subdivisões, onde eu consigo acessar aos 5 ministérios, auxiliar aos 5 ministérios. Mas a igreja só tem 5 ministérios, foram esses que Deus deu. Amém ou não amém? Então, nós já falamos, vamos comigo, nós já falamos do mestre, aquele que tem responsabilidade de ensino, o menorzinho, o menos valorizado, mas aquele que suporta e sustenta todos os outros ministérios da igreja. Nós falamos domingo do aquele que tem a aliança com a ovelha, aquele que tem responsabilidade do cuidado, do zelo, de ensiná-la espiritualmente, de conduzi-la à verdade de Cristo, passando por todas as etapas junto com ela, ajudando ela a se limpar, se lavar, tomar posse de uma nova veste, se tornar um crente novo, né? Nascido de novo. Então tudo isso é papel fundamental daquele que tem a responsabilidade de guiar a ovelha, de conduzir a ovelha, de ver além da naturalidade, a necessidade da ovelha. E hoje nós vamos falar de quem? Do evangelista, é o maior de todos. É o que alcança lugares difíceis, muitas vezes inalcançáveis. É de responsabilidade do evangelista. Então vamos começar. Põe para mim o significado, por favor. A palavra grega, euangelium, angelos, mensageiro, significa originalmente a recompensa dada ao mensageiro de boas notícias, sendo traduzida para o latim como angelius, que significa boas notícias. A partir daí o evangelista passou aquele que divulga o evangelium, né? Que é o termo em latim. Olha aqui para mim. O evangelho significa boas novas, boas notícias. Então o evangelista é aquele que exerce a função de levar, de entregar, né? As boas novas. O engraçado é que no grego é a mesma expressão variada de anjo, ali ó, ângelos, porque na tradução de ângelos, no grego é mensageiro. Tem a mesma função, né? No termo do grego. Por que é do grego e não do hebraico? Porque a gente só vai encontrar essa palavra no Novo Testamento. Diga comigo, Antigo Testamento,
hebraico. Novo Testamento, grego. Então a palavra evangelista nós só vamos encontrar no grego, porque só vai ser encontrada no Novo Testamento. E tem essa associação com a palavra ângelos, que vem de anjo. Então vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: muitas vezes Deus enxerga o evangelista como um anjo da sua parte. Você entendeu? Diga amém. Um mensageiro guiado pelo Espírito Santo para falar e anunciar as suas boas obras, as suas boas novas. Qual que é essa função? Põe para mim. O que tem que fazer? O evangelista, onde nós encontramos o termo evangelista na Bíblia, no Novo Testamento? Aqui, no livro de Atos, Atos capítulo 21, verso 8, o substantivo evangelista é atribuído a Filipe, chamado de Filipe, o evangelista. Na epístola de Paulo aos Efésios 4:11, a palavra é citada na lista de oficiais fornecidas por Paulo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo 4:5, onde Timóteo é exortado a desempenhar a obra de mas deixa eu fazer você entender esse negócio. Que infelizmente hoje, a igreja brasileira, e eu vou até incluir as lá de fora também, fizeram do termo, do ministério evangelístico, um degrau de promoção eclesiástica. Então o camarada chega na igreja e ele tem aspiração a pastor. Eu boto ele numa fila de ordenação e começo lá de baixo. Eu ordeno ele obreiro, depois eu ordeno ele diácono, depois eu vou ordenar ele evangelista, depois eu ordeno ele missionário, depois eu ordeno ele presbítero. O que eu quero com isso? O que eu quero com isso? Enrolar o cara. Porque isso não é bíblico. Porque são funções completamente distintas, independentes, diferentes. Eu não preciso ter todas elas ou passar por todas elas para ser um pastor. Você está conseguindo me alcançar? Isso é muito claro nas Escrituras, porque a Bíblia diz para nós, volta para mim, deixa aqui. Muito claro para nós, porque Filipe, qual que era o cargo do Filipe na igreja? Filipe era o quê? Diácono. Filipe era diácono. E o apóstolo Paulo diz para o Filipe: você é então o que ele está querendo dizer? O evangelista não é um cargo eclesiástico. O evangelista é uma função que precisa ser operada por qualquer um que tenha cargo eclesiástico. Você me alcançou? Diga amém. Ele funcionava como diácono dentro da igreja, mas Paulo queria que ele fosse um grande evangelista, um anunciador de boas novas. A função dele dentro da igreja não impedia ele de exercer aquilo, que o Paulo estava vendo sobre a vida dele. O outro é aqui, Timóteo. Qual que era a função do Timóteo dentro da igreja? Timóteo era pastor. E o Paulo diz para ele assim: eu preciso, Timóteo, exorta ele, chama a atenção dele e diz para ele: eu preciso que você se empenhe para desempenhar a função de evangelista. Sabe o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Eu sei que você está cuidando das ovelhas, eu sei que Deus tem enviado gente para você cuidar, Timóteo, mas você precisa ser um anunciador das boas novas. Você precisa ter essa marca, Timóteo, sobre você. Tito também, a Bíblia vai falar de outro grande evangelista para nós no Novo Testamento. Um que é mais íntimo nosso. Como era o nome dele? João, o evangelista, que não é o João Batista, que vocês misturam tudo. Vocês fazem uma confusão danada. O Batista chamava de Batista por quê? Aleluia, não era o sobrenome dele. Ele não tinha Batista como sobrenome. Ele chamava Batista porque ele batizava. E o evangelista era por quê? Aleluia. Aleluia. Porque não era porque ele profetizava e não era porque ele cuidava de ovelhas. É porque ele evangelizava.
E João é um desses chamado evangelista que foi chamado no mesmo dia que o Pedro, né? Quando Jesus vai à beira do mar da Galileia e depois de uma noite sem pescar absolutamente nada, Jesus os desafia a lançar a rede do outro lado. E aí o Pedro tem aquela experiência gloriosa, né, de uma pesca sobrenatural. E é nesse mesmo dia que João também é chamado para esse desafio de seguir a Jesus e se tornar um dos seus discípulos. Amém ou não amém? Então, o anunciador de boas novas, ele tem como característica, né, marcante, ser um apaixonado. Ele é um apaixonado por aquilo que Cristo promoveu na cruz por nós. Vê se você me alcança. Alguns recebem a mensagem como um presente. Eu era um pecador, vivia com as minhas vestes sujas, não tinha propriedade, não tinha relacionamento, não podia estar perto de Deus por conta das minhas escolhas erradas. Mas Cristo, como ovelha muda, foi ao Calvário, morreu por mim, perdoou os meus pecados, me deu o direito de constituir uma nova vida. E isso faz de mim um ser, um homem, uma mulher especial, pela oportunidade de começar tudo novamente. Amém ou não amém? Então, essa mensagem chegou para mim, chegou para você, e a maioria de nós recebeu essa mensagem para si. Trouxe para o seu coração, você diz: eu era essa pessoa suja, imunda, podre, imergida em pecado, né? Vivia afastada de Deus, zero relacionamento com Deus. E de repente eu encontrei um caminho que me possibilitava a encontrar com esse Cristo maravilhoso, que não me julga com olhos humanos, mas que sempre vê após a minha imundície, atrás da minha sujeira, um homem que pode ser renovado, um homem que pode nascer de novo, e uma história que pode ser completamente transformada. Nós recebemos essa mensagem para nós mesmos, sim ou não? O evangelista não. Ele não recebe só para ele. Ele, quando essa mensagem explode dentro dele, ele diz: meu Deus, quanta gente precisa saber disso. Quanta gente como eu vive sujo. Quanta gente como eu não conhece a verdade. Quanta gente como eu anda com venda nos olhos e nos ouvidos. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Se essa mensagem pode mudar a minha vida, ela também pode mudar a vida de muita gente. Ela pode chegar a alcançar 1 milhão de pessoas. Essa palavra não é só para mim, essa palavra é para todo mundo que quiser recomeçar, aleluia. Então a diferença principal de um evangelista é que as promessas de Cristo não são só para ele. Ele sempre vai olhar para o perdido. Ele sempre vai olhar para alguém que foi semelhante a ele no passado e vai dizer: se serviu para mim, vai servir para ela, vai servir para ele, vai servir para aquele casamento, vai servir para aquele filho desviado, vai servir para aquele menino que está se matando, vai servir para ele também. Essa é uma das características apaixonadas do evangelista. Vamos ver a função do evangelista. Põe para mim, por favor. A principal função do evangelista é apresentar as pessoas a Jesus, mostrando o caminho da salvação. Através de conversas ou pregações, o evangelista explica sobre o pecado, a necessidade de salvação e como Jesus veio para nos salvar. O evangelista ajuda as pessoas a tomarem um passo de fé e entregarem suas vidas a Jesus. Então a principal função do evangelista é anunciar Jesus. Ele não tem preocupação com algumas outras coisas, porque no principal momento para ele, a oportunidade que ele tem é para pregar salvação. É para anunciar a vida de Jesus, a obra de Jesus. Então ele não precisa ser um exímio eloquente na palavra. Ele não precisa ser um grande pregador. Ele não precisa conhecer de Gênesis e Apocalipse. Ele precisa conhecer a obra de Cristo com perfeição. Ele precisa entender
de perdão de pecado, ele precisa de entender como que Cristo salva alguém, ele precisa entender como que Cristo faz alguém se tornar uma nova criatura. São as bases básicas para que o evangelista possa sair e operar o chamado que Deus fez a ele. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: o grande evangelista tem o nome de Jesus na ponta da língua. Em conversa simples, nós estamos falando de cachorro quente. Uma delícia cachorro quente. O evangelista vai dizer assim: que sabedoria Deus deu ao homem para fazer a salsicha e botar molho e pão e distribuir para nós esse lanche maravilhoso, porque tudo que Deus faz é bom. Qualquer gancho é gancho para pregar Jesus. Qualquer oportunidade é oportunidade para falar de Jesus. O evangelista fica esperando o clique que Deus dá, né? Que Deus dá um clique assim. A pessoa toca numa palavra, o Espírito Santo diz: entra agora. E aí ele começa, pá! E ele vai falando do amor de Jesus. Ele vai falando, ele conta a história da vida dele. Ele dá testemunho da obra até chegar onde ele quer chegar. Até chegar onde ele vai dizer: Jesus fez por mim, ele pode fazer por você. Se Jesus amou uma pessoa tão ruim como eu fui, ele vai amar você, ele vai amar a sua casa, ele vai amar a sua família, ele vai mudar o seu destino, ele vai operar sobre você como ele operou sobre mim. Aleluia. Vamos ver a característica dele. Eu botei 4, mas tem mais. Mas essas para mim são as principais. Primeiro, o amor pelas almas. Nós estamos aqui confortavelmente, numa igreja com cadeiras confortáveis, ar-condicionado, água para beber, banheiros disponíveis, pessoas para atender. Mas o evangelista está aqui, com a cabeça lá fora. O corpo físico dele pode estar aqui, mas a mente dele está lá fora. E ele diz: tem tanta gente lá fora que precisava estar aqui para ouvir essa palavra. Tem tanta gente lá fora que precisava receber esse toque, essa unção do Espírito. Por que que eles não estão aqui? Por que que eles não conseguem chegar até aqui? A preocupação deles é que, se ele pudesse, ele removia a igreja do lugar e levava a igreja para lugares mais perto, onde as pessoas pudessem ter acesso. Porque o amor que o evangelista tem pelas almas é superior a qualquer outro ministério. Pastor é maior do que a do pastor? É. Porque o pastor ama a ovelha. O evangelista ama o pecador. O amor dele não é por aquele que já está aqui e que já está no processo. O amor do evangelista é pelo morador de rua, é pelo dependente químico, é pelo alcoólatra, é pelo presidiário, é pelas mulheres que estão presas. O amor dele é pela escória da sociedade. A escória da sociedade, onde o olho do homem não alcança, o olhar do evangelista chega. Ele não precisa só de um prato de sopa, ele precisa do amor de Jesus. Ele precisa só de uma muda de roupa. A muda de roupa é o despiste de como que nós vamos chegar. Nós vamos dar roupa, mas nosso intuito é falar de Jesus. É pregar o amor, é incentivar. É por isso que o amor pelas almas você vê nos olhos do evangelista. Ele não ama por conveniência. Ele ama pessoas que, na maioria das vezes, ele nunca vai receber esse amor de volta. Ele coloca a casa dele, a vida dele à disposição de orar, de servir homens e mulheres que vão passar pela vida deles e talvez nunca vão lembrar dos seus nomes. Mas o amor que cabe dentro de um evangelista é suficiente para ele saber que ele só dá aquilo que um dia ele recebeu. É por isso que ele não desiste de dar, porque todos os dias ele olha para o espelho e diz: ele me amou primeiro,
Ele me amou primeiro. Ele me amou. Ele não desistiu de mim. Ele me enxergou onde ninguém me enxergava. Eu não vou deixar de fazer isso pela vida do meu próximo. Outra característica do evangelista é a clareza sobre as boas obras. Ele sabe exatamente a obra que Cristo fez. Mas eu já fui muito ruim com as pessoas. Ele perdoa toda a iniquidade. Mas eu já matei. Diante de uma confissão e arrependimento, tudo é lançado no mar do esquecimento. Mas eu já fiz muito mal às pessoas. Se arrepende, pede perdão, e Deus te dará uma oportunidade de reconstruir uma vida nova. Todas as bases das boas novas do Evangelho, da construção da base da salvação, o evangelista sabe. Porque quando ele vai conversar com alguém que está perdido, o perdido vai usar para ele desculpas. Mas eu estou sujo, eu estou no erro, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E o evangelista sabe o caminho de regar através das boas novas a esperança de abrir mão de um passado negro e começar uma vida transformada. Ele sabe usar as palavras de amor. Ele sabe como convencer aquele que se vê como lixo a voltar a se enxergar como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. O evangelista tem essa característica. Outra característica, espiritualidade. O evangelista é um homem e uma mulher que vive no Espírito. Ele tem discernimento no Espírito. Ele entra num ambiente e Deus fala com ele. Não é o da primeira fileira, não é o da segunda, não é o da terceira, é lá da última, que está escondido lá. É aquele que eu quero que você vá lá ministrar do meu amor. O evangelista não chega com palavras de repreensão. O evangelista não chega criticando ou julgando. O evangelista chega no amor. E ele abraça. E ele traz para ele. E ele é desenvolvido e orientado através de uma vida espiritual. É por isso que Deus usa muitos dos evangelistas para operar milagres. Você sabia disso? Grandes milagres foram feitos na mão de evangelistas. Deus deu a oportunidade do Filipe batizar alguém extremamente importante. Passou pelas águas, ele como diácono pregou Jesus para aquele homem. Ele aceita Jesus, ele diz: não temos tempo a perder, você quer descer as águas agora? E aí o homem diz para Filipe: onde que nós vamos fazer? Ele: aqui mesmo. Ele diz: então é agora. Ele não perde tempo. O evangelista, ele é ligado no Espírito, um homem de oração, uma mulher de oração, um homem que faz a obra porque entende que está fazendo para o Senhor. Você está aí? Tomara que o teu silêncio seja porque o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Por último, o evangelista é desimpedido. Não tem tempo para ele. Se eu chego para alguém e digo assim: eu preciso que você pregue no meu lugar, domingo, semana que vem. Pastora, pelo amor de Deus, pastora, uma semana é muito pouco tempo para eu estudar. Eu preciso de tempo para me preparar. Eu preciso me organizar. O evangelista, você diz assim para ele: eu vi uma família quando eu passei aqui na porta, morando na rua. Ele está botando na calça e diz: eu vou. Espera aí que eu vou. Ele fecha a calça e ele vai. Não tem tempo ruim para o evangelista. Não tem agenda marcada para o evangelista. Não tem dias melhores ou dias piores. Ele está dentro do Uber, ele prega para o motorista do Uber. Ele está agarrado na moto, né? Ele é de Cristiane. Ele está agarrado na moto, ele prega para o motoqueiro. Ele entra na farmácia, ele fala de Jesus para quem está lá. E ele não tem problema com isso. Porque ele sabe que ele precisa agir. E ele foi chamado para agir. Ele foi chamado para ser usado na hora que Deus precisa, não na hora que ele convém. Não na hora que ele acha que ele está pronto. É por isso que Deus já falou com você muitas vezes. E você saiu do seu lugar, da sua casa, e disse: vou visitar o fulano. Mas por quê? Não sei. Uma coisa aqui, ó. Pegou fogo, me incomodou.
E você chega lá, o que está acontecendo? O Espírito de Deus me mandou aqui. E eu vim aqui para dizer para você: Jesus pode. Jesus pode. Esse é o papel do evangelista. Levar as boas novas, apregoar o ano aceitável do Senhor, anunciar a justiça de Deus, anunciar a bondade de Deus sobre a terra, anunciar o perdão de pecados, a salvação do homem. O inferno não foi feito para nós, irmãos. Cristo tem um lugar para a gente viver, e o evangelista quer que todo mundo more com ele nesse lugar. O evangelista é um carregador de vidas. Ele pregou Jesus para uma pessoa, ele vai ficar de chaveirinho com ela. E ele vai convidar ela para ir no lugar. Ele vai convidar ela: não sei se eu posso ir na igreja, eu vou arrumar uma carona para você. Eu vou arrumar alguém que passe lá na tua porta para te levar. Porque o evangelista, ele não descansa enquanto aquela alma não se render verdadeiramente para Jesus. Ele faz aquilo que for necessário fazer para que aquela vida encontre com Jesus. Queima dentro dele de uma forma abrasadora, poderosa, aleluia. Quem é que pode ser um evangelista? Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Eu uma vez assisti o pastor, como é que era o nome dele? Que pregava para as melancias em Belo Horizonte. José Irion, pastor José Irion, dizer que ele é um grande evangelista. E ele treinava pregando para as melancias. E aí ele dizia: as melancias têm coração duro, ninguém nunca aceitou Jesus. E ele disse que uma vez na China, ele entrou num ônibus. E um rapaz novo sentou do lado dele. E ele falou assim: ninguém nunca ganhou de mim. Eu sempre fui mais rápido. Eu sentava, dizia boa tarde, boa noite, bom dia, a expressão que fosse da hora, e imediatamente dizia para ele: você já conheceu Jesus? E nesse dia eu cumprimentei o irmão que estava sentado do meu lado em inglês. E quando eu fui abrir a minha boca, ele começou a pregar para mim a respeito do Deus dele. E eu fiquei tão nervoso, porque de uma forma enfática, ele foi falando, e eu não conseguia ter tempo para responder. E naquele dia eu fiquei muito mal, porque um filme passou na minha cabeça e eu dizia: meu Deus, eles estão ganhando de nós. Eles estão sendo preparados para pregar para o mundo, enquanto nós estamos cada vez mais lentos, cada vez mais preguiçosos, cada vez mais ausentes desse chamado que é tão importante. E ele termina essa mensagem dizendo: eu queria que todos aqueles que tivessem chamado o evangelista entendessem. Você não sabe com quem está sentando do seu lado. Pode ser a última vez dele. E um evangelista sabe o preço que é o seu silêncio. É diferente do pastor, é diferente de um outro ministro da Bíblia Sagrada, né? Do mestre. O coração dele queima por transformação, queima por mudança, queima por ver vidas transformadas, mas do evangelista queima, porque ele sabe, se aquela vida não entregar a Jesus, para onde ela vai, e aquilo dói nele, no fundo da alma. E aí chegou um momento das escrituras onde
Essa pergunta foi feita para Jesus e Jesus responde aos 11 que estavam com ele, a todos os discípulos que estavam com ele. Deixa eu só fazer um parêntese. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, quais são? Todo mundo junto. É chamado de quê? Evangelhos. Porque os 4 anunciam a obra de Cristo. Uns para os judeus, outros para a igreja de Cristo, outros para os gentios, outros para os pagãos. Cada um de uma forma diferente, mas todo mundo debaixo do mesmo propósito. Falar de Cristo, anunciar a obra redentora da cruz, da salvação, da libertação, né? Por isso que é chamado de evangelhos. Mas tem um dentro desses 4 que se tornou evangelista, anunciador de boas novas, sem nunca ter visto Jesus. Quem foi? Quem foi? Lucas. Mateus foi chamado por Jesus. João foi chamado por Jesus no dia da pesca. Mateus foi chamado depois, dentro da cidade de Cafarnaum. O nome dele era Levi. E aí eu tenho Marcos e Lucas. O Marcos, discípulo do Pedro, mas que viu Jesus. Que aquela casa bonita do 2º andar, chamada cenáculo na Bíblia Sagrada, onde Jesus celebrou a Santa Ceia, onde o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos capítulo 2, aquela casa era a casa do pai do Marcos. Quando você vai ler que Jesus chega no Getsemane e ele vê um homem envolto em lençóis, que foge com medo da presença de Jesus, esse homem era Marcos. Então Marcos viu. O único que não viu é Lucas. O Lucas foi discípulo do Paulo. O Lucas era um grande médico que se converteu depois da conversão de Paulo e passou a ouvir e testemunhar das boas novas por conta dos testemunhos dos outros discípulos. Pastora, por que a senhora parou para falar isso? Porque tem uma linha teológica que diz que os evangelistas acabaram, que não tem necessidade mais de ter evangelista. E eu estou provando para você na Bíblia Sagrada que tem. Se não tivesse necessidade, o Lucas não estaria escalado nessa ordem de 4. Porque ele nunca esteve com Jesus, ele nunca viu, mas ele continua anunciando as boas obras. Fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você é o Lucas dessa geração. Você não viu, você não testemunhou com seus olhos a obra da cruz, mas você está anunciando ela. Você está fazendo essa palavra chegar para o pecador, para os gentios, para os pagãos. Você é o Lucas dessa geração, aleluia. Vamos ler Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos... Então não tinham só os evangelistas, não tinham só aqueles que foram convocados para anunciar as boas obras, estava todo mundo junto. E o primeiro evangelista da Bíblia Sagrada é Mateus. O primeiro evangelho escrito, Mateus, foi ele que escreveu. Apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus ministra essa ordem, porque é uma ordem. Ele disse no final do versículo, início do versículo 15, e disse-lhes, ide. Ele não diz, se vocês quiserem, se vocês puderem, se estiverem dispostos, se tiverem chamado,
se sentirem no coração, se ouvirem a voz do Espírito, se acordarem de madrugada com vontade, se despertarem em qualquer hora do dia para fazer. Ele não disse nada disso. Ele diz: ide. Quem sai para isso somos nós. Quem sai para cumprir somos nós. E ele diz: ide. Lê aí. Ide por todo o mundo. Vai ter gente aqui que vai viajar muito, que vai conhecer muitas nações, que vai pisar em outros lugares. Mas nós temos que ser honestos. Tem pessoas que não vão sair do Brasil, que vão ficar aqui. Quando ele diz ide por todo o mundo, ele não estava falando obrigatoriamente de pisar em várias nações. Ele estava falando de chegar a qualquer pessoa, de discernir que não só são os de perto, mas os de longe também. Não são só os parentes, mas são muitas vezes que uma vez foram nossos inimigos. Por todo mundo, por toda a região, por todo lugar, por todo ambiente. É o drogado, é a prostituta, é o pedófilo. Todos eles precisam ter acesso ao poder da palavra de Deus. Então ele diz: ide por todo mundo. E ele continua, e ele diz o quê? Pregai o evangelho a toda criatura. Então esse comissionamento é para todos, irmãos. Não importa qual é a sua função na igreja. Se você dança, dança para anunciar a Cristo. Se você canta, cante para anunciar a Cristo. Se você prega, prega para anunciar a Cristo. E que essa palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra. Entendendo que é um chamamento para todos. Não é uma responsabilidade exclusiva dos ministros, dos que estão aqui nesse dedo. Porque nós colocamos a culpa. A igreja não tem feito um belo trabalho evangelístico, a igreja não está cheia. Deixa eu mandar um recado para você. Se não está cheia, a culpa é minha, a culpa é sua. Porque é nossa responsabilidade pregar o evangelho. É nossa responsabilidade anunciar Cristo em todos os lugares aonde a gente vai. Ele não deixou só sobre os evangelistas. Ele disse que isso era um serviço para todos os que andam com Ele. Você anda com Cristo, sim ou não? Então esse chamamento é para nós. É para todos nós. Deixa eu explicar outra coisa para você. Quem sabe a diferença do evangelista para o missionário? Tá ótimo. Deixa eu beber minha água. O evangelista é o anunciador das boas novas local. Ele é responsável pelas redondezas da igreja. E ele entende e reconhece que a igreja é a base de transformação. Então, quando ele anuncia Cristo nas ruas, nas campanhas evangelísticas, ele indica: se você precisar de uma igreja, temos aqui uma. Ele não diz, essa é a única que salva. Porque o evangelista tem entendimento sobre reino. O cara mora lá em Caxias, e ele vai dizer para o cara: só tem salvação na catedral, Jesus vive. Se você não for para Taquara, em lugar nenhum você vai ser salvo. Esse cara é um sem vergonha. Porque ele não está trabalhando para o reino. Ele está trabalhando por uma denominação que não vai subir aos céus. Subiremos todos juntos, num só nome, é corpo, a noiva de Cristo. Então, se o cara está aqui na esquina, o lugar mais perto é aqui, irmão. Se o cara mora aqui na Taquara, o lugar mais perto é aqui. Tem uns malucos que vieram de Nova Iguaçu. Mas Deus falou, e eles não ouviram a voz de Deus, glória a Deus por isso. Tivemos membros da Ilha do Governador, de um monte de lugar, Angra dos Reis. Temos ainda. Não temos problema com isso. O que eu estou dizendo para você é que o evangelista tem sensibilidade. Onde que você mora? Eu moro lá, nas terras do pastor João. Então, irmão, tem uma igreja boa lá, chamada Torre Forte. Procura o pastor Cristiano, procura a pastora Ana Karina.
vai te ajudar a crescer e desenvolver sua fé. Por quê? Porque trabalhamos para o reino. O evangelista tem sensibilidade, mas ele trabalha aqui. E o missionário? O missionário é um evangelista, que é enviado para fazer esse trabalho em terras desconhecidas. Então ele é responsável por manifestar as boas novas em terras que ainda não chegamos, que ainda não alcançamos. Então é o missionário que vai nesse lugar. Ele não conhece a cultura, ele não conhece as vidas, ele não conhece as pessoas, mas ele é um ser disponível para ir e anunciar as boas novas nessas terras estranhas. Você está entendendo? Diga amém. O que eu preciso dizer para você é que nem o evangelista, nem os missionários brigam por isso aqui. Porque eles sabem que o trabalho deles é lá fora. Quem briga por isso aqui nunca foi evangelista, nunca foi missionário. Posso falar? Um missionário que nunca trouxe uma alma para Jesus, para ser membro da igreja que ele é, nunca foi missionário. Um evangelista que nunca ganhou ninguém para a igreja que ele serve, não é missionário. Por quê, pastora? Porque os sinais acompanham os que creem. Se você manifesta o chamado de Deus, os sinais têm que acompanhar você. Você vai pregar, a pessoa vai aceitar Jesus e ela vai vir visitar a igreja. Ela pode não ficar, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ela pode não ficar por escolha dela, mas você trouxe ela para cá. E eu vejo grandes evangelistas nesse lugar. Homens que não têm problema de pregar para diversas religiões, para circunstâncias diferenciadas. Eles só estão lançando a palavra, eles só estão anunciando as boas novas. Uma hora essas sementes vão ser colhidas. Aí eu fico vendo um monte de gente que é consagrado missionário brigando para pregar no altar. Irmão, o teu lugar é lá fora, não é aqui. O teu lugar é pregando, anunciando as boas novas para as pessoas, para terras estranhas, distantes. Não existe essa função. Você está entendendo? Diga amém. E a gente precisa entender isso. Eu fui chamada de missionária durante os anos da minha vida, porque o pastor não queria me ungir pastora, porque ele ia arrumar um problema, né? Naquela época, então, há 20 anos atrás, mulher pastora era uma revolução, irmão, uma guerra civil. Então ele falou: nós vamos chamar você a partir de hoje de missionária. Eu nunca fui missionária. Meu chamado sempre foi de mestre, meu chamado sempre foi de pastor. Mas ele me colocou como missionário. Nunca exerci essa função. E sabe o que acontece quando a gente é intitulado por coisas que a gente não vive ou que a gente não tem chamado? A gente faz vergonha na igreja. Porque o evangelho olha para nós, as pessoas olham para nós e diz: estranho. É a mesma coisa que você encontrar um pastor que é raivoso, que é brabo, que xinga as pessoas de palavrão. Não combina. Porque você já aprendeu, o pastor é apacentador. Como é que ele vai apacentar você gritando contigo? Como é que ele vai te apacentar, cuidar de você, brabo, te xingando? Não combina. E aí o que acontece? Se torna escândalo, vergonha. E o problema não é a Bíblia de Efésios capítulo 4. O problema é você que está colocado no lugar errado. Esse lugar não é para você. Deus jamais colocaria a gente em lugares que nós não temos liberdade para operar. Eu acho o máximo ver eles evangelizando. Porque eu tenho uma facilidade de falar para vocês aqui. 500 pessoas, feliz da vida. Mas entro no Uber, a mão transpira. E eu fico assim: Senhor, me dá graça. Aí falo: tá calor hoje, né? Ih, o trânsito tá esquisito. Aí eu fico esperando a resposta dele. Dependendo da resposta, teve um que eu falei assim: é só Deus na nossa vida. E deu nada, Deus não existe. Eu parei de falar aqui. Recolhi minha insignificância e falei: vamos orar para Deus, Senhor, tenha misericórdia e compaixão do irmãozinho aqui, aleluia. Porque não é meu, não sou eu. Quando você veste uma roupa, Davi teve essa experiência de vestir uma armadura que não era dele. Ele falou: não vou vencer ninguém desse jeito. Eu só sei vencer de uma vez, é com estilingue e pedra na mão. Essa é a minha forma de operar, essa é a minha forma de agir. Todo o resto não cabe em mim.
Seja honesto com você mesmo. Vista as roupas que lhe cabem. É tão mais bonito para o Evangelho. É tão mais bonito para o reino de Deus. Amém ou não amém? E eu vou terminar. Jesus. Agora, João capítulo 13. Tem um segredo nesse texto. João capítulo 13, versículo 34. Você achou? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vou repetir. Novo mandamento vos dou. Ele está dizendo, eu estou instituindo uma nova lei. Já tínhamos 10 mandamentos pela lei de Moisés. Ele agora diz, eu estou instituindo um novo. Estou abrindo um novo, que vai funcionar como lei. E ele diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que ele quer dizer com isso? Nós nunca vamos amar um irmão com um tipo de entendimento de amor, do amor que dá vida pelo outro, né? Ele diz, amo os irmãos como eu amei você. Ele deu a vida por nós. Ninguém aqui vai entregar a sua por um estranho. É hipocrisia, é mentira. Então ele não está falando desse tipo de amor, desse peso de amor. Ele está falando de uma linguagem de amor que é sensível à operação das boas novas. Então ele está dizendo, eu resolvi te amar. Sabe o que eu fiz? Eu cuidei das suas feridas. Eu lavei tuas vestes sujas. Quando você chegava todo vomitado da noitada e os seus amigos riam de você, eu estava sentado lá do seu lado, contemplando aquele momento de humilhação para você, mas sabendo que hoje você nunca mais ia me fazer passar por isso outra vez. Eu te amei, que eu entrei em lugares por sua causa. Lugares que não eram dignos da minha presença, mas eu entrei para cuidar de você, para te proteger, porque eu te amava. É por isso que tem um monte de menina bonita que vai para a noite achando que vai arrumar um monte de homem, e os homens só olham para as feias e pega as feias e sai com as feias, e as bonitas não arruma ninguém, e diz, não é possível, parece que ninguém me vê. Não vê mesmo, porque ele está lá do teu lado, para ninguém te ver, porque ele não quer pata suja, sujando as tuas vestes. Ele não quer nenhum tipo de imundície prejudicando a sua vida. É um tipo de amor que interpreta as razões da mudança. Então ele está dizendo, eu quero que vocês aprendam a amar uns aos outros como eu amei você. Para de olhar os erros, para de julgar os defeitos. Posso ouvir um glória a Deus? Para de julgar comportamentos. Eu te amei, você era Zé Prego igual a ele. Você só fazia besteira igual a ele. Você andava em lugares errados, você falava palavrão, e eu continuei te amando. Porque uma característica de quem ama é paciência. Eu estou instituindo uma nova lei. Ame-os como eu amei vocês. Porque vocês não vão ter barreiras para chegar perto e para conduzir a eles uma palavra de salvação. Eu não tenho problema de
receber arrependidos nessa igreja. Eu não tenho problema de receber homens e mulheres que saíram, fizeram um monte de bobagem e decidiram se acertar e voltar com o Cristo, porque esse lugar é para isso. Quantas vezes eu também saí pela porta, achando que ninguém estava me vendo, mas Ele estava me vendo. Ele estava vendo os meus desvios, as minhas desculpas. E Ele estava na porta quando eu voltei, para me receber de braços abertos, porque Ele decidiu me amar. Talvez esteja em um lugar vazio do seu lado hoje, de alguém que já esteve aqui e não está mais. E quando a gente vê essas pessoas no mundo, a gente diz: tomara que dê ruim mesmo, o caminhão passe por cima, que perca a perna. Para entender o juízo de Deus, Jesus disse assim: não é sobre o juízo, é sobre amor. Se eles não vêm, talvez seja a hora da gente ir e amá-los outra vez, outra vez, outra vez, e quantas vezes forem necessários, porque Cristo fez isso por nós e faz isso por nós até hoje. E Ele continua dizendo assim: que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns. Nós só vamos ser reconhecidos discípulos, não é operando poder, é manifestando amor. Talvez o mundo não dê valor nenhum, mas o céu está dizendo: ele é meu discípulo, minha discípula, meu discípulo, porque tem amado, tem chorado por vidas, tem clamado por vidas, são meus. Você está aí? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Vou chamar os pastores aqui. O ministério evangelístico é um braço muito forte. O mesmo João que foi alcançado e se tornou João evangelista, se tornou o autor do livro de Apocalipse e revelou ao mundo as obras do fim, dos últimos tempos. E era esse mesmo camarada que, quando estavam sentados na mesa, ele recostava a cabeça no peito de Jesus. Enquanto os outros queriam demonstrar a autoridade, ele não se importava com ninguém. Ele encostava a cabecinha dele ali, porque ele sabia de onde era a fonte que iria alimentá-lo.